Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Hoje nós vamos para mais uma aula de Educação Física. A aula de Educação Física de hoje, gente, é sobre o basquete, tá certo? Muitos de vocês já devem ter visto na televisão, então até mesmo brincado, jogado de alguma maneira o basquete. E aqui eu trago duas perguntinhas para vocês, primeiro, antes da gente iniciar o basquete. O basquete, ele é considerado um esporte coletivo ou um esporte individual? E a segunda, o basquete é um esporte de rede, de campo e taco ou de invasão? Respondendo a primeira pergunta, que eu sei que vocês já sabem, o basquete, gente, ele vai ser considerado um esporte coletivo. Por quê, professor? É considerado esporte coletivo aquele esporte que tem 2 ou mais jogadores por equipe. E no basquete nós temos mais de 2 jogadores por equipe, então ele é um esporte coletivo. E quanto à segunda pergunta, se o basquete é um esporte de rede, se o basquete é um esporte de campo e taco, ou se o basquete é um esporte de invasão, ele vai ser considerado um esporte de invasão. Professor, o que quer dizer isso? Que eu já falei a vocês, inclusive nas outras aulas. Esporte de invasão, gente, significa dizer o quê? O objetivo é que uma equipe consiga invadir o campo do outro, o espaço do outro, para poder realizar o objetivo. No caso do basquete, uma equipe vai invadir o campo do outro para tentar realizar a cesta, tá certo? E aqui é o que eu trago para vocês. Os esportes de invasão, então o basquete ele é considerado um esporte de invasão, onde nós temos que é um dos esportes mais praticados no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte do basquete. Muitas pessoas conseguem ascensão social, conseguem entrar em grandes universidades através do esporte, e um deles é o basquete. O basquete ele foi criado por James Naismith, que é um professor de educação física. Ele trabalhava em uma escola em que o diretor pediu para que ele criasse um jogo, né, que pudesse ser realizado em um espaço fechado devido ao inverno muito forte lá nos Estados Unidos. Então ele criou o basquete, né, o jogo de basquete, que poderia ser realizado numa quadra, num galpão, algo fechado que protegesse os alunos do frio. E para que ele pudesse colocar em prática, ele fez o que? Ele adaptou. Então, primeiro, não tinha aquelas as cestas que nós já vimos hoje no basquete. Ele pegou um cesto de pêssegos, mais uma bola de futebol e adaptou ao jogo do basquete. O basquete ele se tornou um esporte olímpico lá em 1936, nos Jogos de Berlim. Inclusive, os Jogos Olímpicos vão começar agora em julho, gente. É muito interessante assistir. Quem tiver a oportunidade, assista. Esse link aqui, vocês podem colocar ele no Google e digitar e assistir, tá certo? Vai falar um pouquinho sobre o basquete, é interessante. E aqui nós temos mais algumas informações, mais algumas curiosidades sobre o basquete. Então, ele é um esporte coletivo onde é jogado 5 contra 5, então cada equipe vai ter 5 jogadores de cada lado. Qual é o objetivo do basquete? É você invadir o campo do adversário para poder colocar a bola na cesta. Então a bola e a cesta são elementos que estão no basquete, onde esse basquete ele surgiu lá nos Estados Unidos através do professor de educação física James Naismith. Ele pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres, tá certo? E sua pontuação vai depender, a depender da distância ou a depender também se for uma falta. Pode ter 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. Não é que nem o futebol, que a cada gol é 1 ponto para cada equipe. Não, no basquete você vai variar as pontuações 1, 2 ou 3, a depender do local que foi jogada a bola, a depender se foi uma falta. Então a pontuação vai variar no basquete. Bem como, aqui uma curiosidade interessante, ó, aqui embaixo, cada equipe ela vai ter 24 segundos para poder lançar a bola. Então assim que a equipe pega a bola, ela tem 24 segundos para arremessar na cesta. Por isso que o basquete é um jogo muito dinâmico, porque limita esse tempo, tá certo? Para arremessar essa bola na cesta. Então a equipe não fica o tempo todo com essa bola. Algumas curiosidades, né? Cada equipe ela vai ter 12 jogadores. Mas professor, você falou que cada equipe tem 5, correto? Então vão ter 5 jogadores iniciando a partida jogando e vão ter 7 jogadores no banco de reservas para ir substituindo. As partidas elas podem ter 4 tempos de 10 ou 12 minutos, vai depender da configuração da competição, bem como um jogo ele não pode ser iniciado com menos de 5 jogadores. Tem que ter os 5 jogadores iniciando, e caso no decorrer da partida os jogadores vão se machucando ou vão sendo expulsos, pode ficar até 2 jogadores na equipe. Então pode acontecer de uma equipe ficar com 5 e a outra ter apenas 2 jogadores. Já pensou? Eita! Vou pedir que vocês assistam esse vídeo que é sobre o basquete maluco. Peguem esse linkzinho que está aqui na tela, digitem no YouTube e
assista esse vídeo, até porque vai ter uma atividade que vai perguntar sobre o basquete maluco. Uma atividade muito interessante que dá para ser realizada em casa. E vou pedir que vocês respondam essas duas questões. A primeira, que é sobre o vídeo que eu pedi aí do link anterior, qual a dificuldade encontrada no jogo do basquete maluco. E a segunda é, quais as dificuldades encontradas para jogar o basquete de maneira oficial? E como poderíamos adaptar os elementos do basquete, a cesta e a bola, para brincar com os colegas na rua ou em casa. Tá certo, pessoal? Desejo uma ótima semana, um beijo, um abraço e até a próxima.